Tá te defendendo um pouco. Agora, estou aqui para a Rússia, esse velho. Tchau. Deus te acompanhe. Até meio-dia, se Deus quiser. Oi, bom dia. Tu pode... Pode ser? A diretoria corporativa. Tudo bom? Oi, bom dia. Tu pode... Pode ser? Meu pai veio de Santa Catarina, foi para lá e voltou e eu tinha 10 anos. Primeiro ano que eu fiquei aí, meu pai arrumou a ferraria dele e tal, né? Eu fiquei na colônia com meus tios e meus avós, né? 1 ano. Então lá eu aprendi a trabalhar na colônia, enxada, essas coisas tudo, né? E gostava, né? E eu lá falava italiano só, não falava português. Foi lá que eu comecei a falar italiano, né? No Vêneto, né? Aí, nos 11 anos, voltei para casa, fui para o colégio. 3, 4 anos só, e depois... Aí, nos 14 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, né? E aí, trabalhar, e à noite eu estudava lá com a Sueli Bascu, a vizinha, a professora, né? E foi indo, né? Aí começamos, então, na oficina, eu e meu irmão, eu fui por 4 anos, depois fui para o Exército, 1 ano, em 48, 49 voltei. E chegamos aí, meu irmão trabalhando em reforma de motores. Aí começou, indo, né? Trabalhando sempre, né? Mas existia uma coisa naquela época lá. Terminou a guerra, tinha terminado a guerra. 46, 47, 48. Faltava tudo no Brasil. Não tinha ferramenta, não tinha nada. Tudo que tu produzia era válido. E o transporte também, né? Então, nesse transporte, tudo que nós fazíamos era vendido já. Não tinha problema, né? E eu sempre pensava isso também. Digo, bom, não tem problema, mas o negócio é o transporte. Tem que se dedicar ao transporte. Mas o melhor possível, né? E fizemos isso aí, junto com o meu irmão, tudo, né? Agora, como você quer crescer com uma empresa, tu tem que pensar grande, né? Sempre. Eu tinha aí 12, 13 anos por ali. Eu tinha a viúva não, o edifício e Mateus Janela, né? Fazia cobertor, essas coisas, panos e tal. Então a dona Armelinda, que era a esposa do seu Mateus, ela comandava bem, pessoa enérgica. Então eu fui lá falar com ela, que ela me conhecia, meus pais, tudo, né? E ela não serviço para mim, eu quero trabalhar aqui e tal, assim. Ela me olhou assim, não vou te dar serviço, tu sai aqui, vai estudar. Se tivesse começado a trabalhar lá, seria um terceirão lá, até hoje. Não me deram serviço, daí comecei a trabalhar com o pai. Nós começávamos de manhã, o material, à noite nós tínhamos uma dúzia de machado pronto. E era na mareta. Então um dia eu fui fazer uma roupa, depois de muito tempo, né? Cheguei em casa, experimentei a roupa e uma batia no sapato e outra descia demais. Eu digo, tem alguma coisa errada aqui. Então fui lá no alfaiate. E você era onde fazer essa roupa?
Não, tá certo. Aí fomos medir, eu tinha 2 centímetros mais comprido a perna e o braço direito do que o esquerdo, né? Aí eu pensei, bom, eu sei de onde é que vem isso aí. Porque tu trabalhar segurando com a troqueira, segurar o ferro, e tu fica de pé apoiando nessa perna na esquerda. E a outra tu bate, né? Então tu fica espichando nessa e essa aqui sem peso. O meu pai faleceu muito jovem, com 56 anos. Aí, praticamente, o Raul e o meu irmão Ercílio assumiram a família, que era minha mãe, minha outra irmã e eu. E tanto a minha irmã como eu, nós estudamos graças ao incentivo, né, do Raul e esse cuidado deles, né, e não nos deixar faltar nada, né. O vô Abramo, ele tinha, pelo que o pai falava, transmitia para nós naquela época, porque, claro, ele faleceu antes do meu pai casar, né? As imagens que ele transmitia é que ele tinha uma facilidade muito grande no manuseio do aço. Ele sabia realmente mexer com o aço, né? Só a habilidade que meu avô tinha, mas o que meu pai aprendeu também, acho que isso foi uma escola muito grande e é o que ele exaltava muito no conhecimento do vô Abramo. A Randon ainda era uma oficina quando começou a fabricar semi-reboques. Logicamente, quem começou a fabricar semi-reboques era São Paulo e existia uma empresa que chamava Trivelato que liderava, né, o mercado. Os Trivelato mandaram um espião, né, em 67 para ver o que esses gaúchos estavam fazendo. Ele relata, entende, as condições precárias da mecânica, relata que não existia nenhuma ponte rolante na empresa e que o almoxerifado era de chão batido. Notei o espanto do engenheiro, que era o Sartori, ao relatar que tínhamos 8 pontes rolantes, planas, fresas e furadeiras radiais. Ele comentou que estavam pensando em fabricar uma radial. Examinei um semi-reboque tanque pronto para entrega. Acabamento esmerado, chapa sem ondas, solda muito bem feita, sem falhas, sem respingos e a pintura sem risco algum. Não posso compreender que com tudo o que temos, não possamos fabricar ao menos igual a eles. A Trivelato foi definhando e nos anos 80 saiu do mercado. Nós casamos e o meu cunhado resolveu tirar férias. Para nós estava bom, casando estava bom, então se fosse hoje não dava certo, né? Mas naquela época a gente achou que tudo bem. Nós fomos viajar um mês depois. Fomos lá para Santa Catarina, fomos ver os parentes, viajamos de trem, foi muito bom. Eu tinha uma irmã que morava em Coxilha, demos uma paradinha, depois pegamos o trem, fomos lá para Capinzal, Santa Catarina, e tinha uns parentes do meu pai lá, e eu sei que lua de mel mesmo foi assim, foi uma saída um mês depois, mas valeu, para mim tudo era válido, porque naquela época não se falava muito, foram passar lua de mel lá, foram passar, aquilo era secundário, né? A maioria não tinha lua de mel fora de casa, porque tinha que trabalhar naquela época, né? As coisas não eram fáceis. Na realidade, o técnico mesmo era ele, né? Ele era um técnico fino. O sujeito tinha uma capacidade de desenvolver. Por isso nós fomos bem com as caretas e tudo, né? Porque ele tinha uma capacidade grande. Eu não teria isso aí, né? Mas eu fazia a parte comercial, então eu ia para outro lado. Às vezes eu falo pro meu pessoal, se fosse meu irmão, não era assim. O Nino era uma pessoa, o cunhado, que morávamos perto, né? Então, às vezes, a gente almoçava muito lá na casa da minha sogra e ele tinha uma inteligência, falava qualquer assunto. Eu tenho só boas lembranças daquela época.
Quando eu casei, eles tinham um carrinho na oficina. Ora era caminhonete, ora era um carrinho. Fosse o que fosse, um fim de semana era o Nino que usava, outro final de semana era o Raul que usava. O dia que era o Nino, nós ficávamos a pé. Saíamos caminhando, alguém dava carona. Lembro que um dia o Nino chegou em casa, ele disse, trouxe um presente para você. Era um anel com rubi grande assim para o Raul. Nunca quis usar um anel, a não ser relógio e aliança, que às vezes usa, às vezes não usa. Ele não tem usado, né? Eu sei que são coisas que ficaram assim na lembrança. Aí quando eu tive o Davi chegou na idade escolar, eu lembro que o Nino chegou e disse, estou te dando um despertador para você não pegar no sono quando vai na escola. A partir desse dia, eu nunca precisei acordá-lo, ele sempre se acordou sozinho. Logo mais adiante, o Nino deu uma sanfona para o Davi, porque o Nino era padrinho dele, de batismo. E o Davi foi aprender o sanfona, Hoje ele não toca, mas ele depois tocou teclado, hoje ele se defende um pouquinho no teclado. Eu lembro que o Nino ficava naqueles projetos das carretas, disso e aquilo, né? E demorava, às vezes, mas depois surgia a solução. Aí o Raul, mas eu não te disse, Nino, que era fácil. 51, nós tínhamos uma sociedade, um camarada que tinha a livraria Rossi, tipografia, essas coisas. Ele veio com a ideia de fazer máquina de tipografia, aquela de impressora, né? E, final, acabamos fazendo uma sociedade de 3. Foi feito 12 máquinas. E em 52, na Cidade do Caravaggio, pegou fogo a nossa ferraria lá, tudo tinha mecânica, tudo junto, né? Queimou tudo, né? Estávamos na procissão, chegando na igreja de volta, e no alto-falante anunciaram que tinha um incêndio na oficina ou na casa deles. Então imagina o susto, né? Saíram correndo e tinha queimado a oficina do lado da casa. Tinha um torno que o meu cunhado tinha feito um grande sacrifício de economizar para comprar o tal de torno, mas queimou. E naquela época, sei lá, se falava em seguro ou coisa assim. E aí, quando isso aconteceu, o meu sogro, o pai do Raul, tinha um bom terreno do lado da casa dele. Então ele ofereceu esse terreno para construir um novo barracão. Um amigo deles que tinha olaria ofereceu todos os tijolos para pagar quando eles pudessem. O Janela ofereceu a oficina dele e os de Antônio também, porque eles trabalhavam só até às 5 horas. E das 5 em diante eles ofereciam uma oficina para fazer concertos para poderem pagar a mão de obra, o cimento, essas coisas. E conseguiram construir um primeiro pavilhão ali, onde deixaram pronto para fazer 2 moradias em cima. Quando queimou a Rossi, eles tiveram que se voltar exatamente para aquilo que o Hercílio, né, era a pessoa para a parte mecânica. Então, estava direcionado para a tipografia e aqui sai o Rossi da sociedade, eles ficam sozinhos, e daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que nós soubemos fazer. E eu acho que daí é que a gente tem a feitura, né, da Randon de hoje. A partir daí é que começa todo esse novo olhar. Mais tarde, então, chegou um amigo nosso lá, o Cláudio Corso, que tinha um caminhão, e chegou lá e disse, era o Nino, né? Tem um italiano que veio da Itália, aí, depois da guerra, né? E ele tem ideia de fazer freios. Então nós fizemos um freio reforçado, por reboque só. E era manual, puxava, só freava aquilo lá. Demorava, era lento, né? Mas também existia o céu com aquele freio. E o freio do caminhão, então, reservava para o plano, na cidade, para parar. E tinha o freio para parar certo, né? Fizemos uma sociedade com ele, tá? Antônio Primo Pontebasso.
E aceitamos, porque era um negócio diferente já, né? Acabamos, então, entrando num sistema de transporte. Fazia o freio, depois botava o terceiro eixo no caminhão, alongava chassi, encurtava chassi, tudo isso aí, né? Sempre no transporte, né? Na década de 50, nós temos um novo Brasil surgindo, que é o Brasil das indústrias. As nossas grandes empresas do setor metalmecânico nascem de pequenas oficinas que, na verdade, vêm das antigas ferrarias. A gente tem a ideia do Brasil crescer 50 anos em 5 e que ele vem com a questão da indústria automobilística nacional. E aqui no cenário regional, nós temos uma situação interessante, porque o setor metalmecânico ele passa por 2 ciclos. Primeiro, o ciclo da UD, das utilidades domésticas, com Eberle, com Gasola, e depois o ciclo automotivo, onde vem a Marco Polo, a Randon. Bom, eu não sei fazer esse serviço. Eu não vou fazer esse serviço. Eu vou ver qual é o melhor cidadão que faz isso aí, vamos dar o serviço para ele fazer. E cobrar dele, né? Era de pai para filho, ele filho para irmão. Todo mundo era conhecedor de alguma coisa. E fim de semana, ou de noite, o Raul era o homem churrasco. Disse, olha, gente, não sei a que hora que vai terminar aquela componente ou peça ou suspensão. Vamos até o fim, né? E porque eu vou fazer o churrasco para vocês. E fomos adiante, né? Dessa maneira nós fomos fazendo. Depois entrou então o terceiro eixo nos caminhões, né? Para carregar mais peso. Aí depois veio a lei da balança também, 64. Todas as estradas do Brasil sempre foi financiadas pelo Banco Mundial naquela época. Né? Aí o Banco Mundial lá disseram, ou vocês botam limite de peso nos caminhões ou nós não financiamos mais. Né? O Raul era um cara muito empreendedor e ele passou isso para a empresa. Um grande idealista, a capacidade de buscar parcerias quando a gente não tinha condições de sozinho materializar algum sonho. O processo de abertura de capital para fazer a fábrica nova foi um belo exemplo, assim como também exemplos posteriores, né, os joint ventures com empresas estrangeiras, como foi o caso da Rockwell hoje Meritor, como foi o caso da Yost na Alemanha, a seu tempo também com a Carrier, o próprio acordo de tecnologia com a Kockums. Quer dizer, houveram várias experiências em que a gente não conseguia fazer as coisas sozinhos, sobretudo sob o ponto de vista econômico-financeiro, a gente desenvolvia parcerias e aceitava, digamos assim, aquilo que essas parcerias impunham. Sua Excelência o cliente. Ele é formalmente a favor do cliente. Não que ele sempre tenha razão, mas trata ele bem e com honestidade. Não faz 2 preços distintos para 2 clientes da mesma espécie. Isso eu aprendi com ele. Eu precisei mais careta, mas não tinha dinheiro. Então o Raul me financiou a entrada e a prestação da careta. Aí, eu pagando direitinho, ele prestou confiança em mim. É uma pessoa que não te explora. Porque talvez tu vai, que tu está sem dinheiro, ele aproveita e te cobrar mais. Ele não tinha essa jogada de cobrar mais. Tanto era aquele que tinha dinheiro e aquele que não tinha. Era sério. Uma coisa eu consegui, junto com a minha mulher, é que ela é uma boa família, isso sim, né? Isso
era o ponto maior que desde solteiro ainda vivia, né? Eu vejo, por exemplo, eu com meus filhos, graças a Deus, tenho 5, 2 homens e 2 mulheres, todos eles se dão bem, trabalham junto. Então isso é uma alegria para mim, não tem para mim e para minha mulher, né? Que ela que batalhou cuidar deles, né? Que uma vez ela queria vir trabalhar comigo no escritório, ela disse, não, né? Tu vai cuidar dos filhos, depois no escritório tem outra pessoa trabalhando. Por um lado bom da vida, ele nunca foi de trazer problemas da empresa dentro de casa. Ele chegava em casa, principalmente quando tinha as crianças, às vezes ele vinha com as preocupações, não falava muito, mas era participativo. Tinha minhas cunhadas que às vezes entravam na oficina com um dos meus filhinhos, quando eram pequenos ainda, o Davi, no colo, e ele pegava aquelas crianças e beijocava muito, ele dava uns beijão assim. Todo mundo dizia que ele era carinhoso, ele era um bom pai, ele era assim, ó, se ele tinha que caçar ou ir passear ou ir viajar, ele saía e eu dizia, mas pô, às vezes eu tinha um filho com febre, ele dizia, bom, mas eu sei que tu cuida bem dele, eu posso sair. Tinha uns 5 anos, ele sempre me pegava no colo e me dava beijinhos, sempre. E também quando a avó, minha mãe, dizia, vai chamá-los para o almoço. Eu ia feliz porque eu sabia que ia voltar penduradinha nos ombros do Raul. Ele alto, né? Eu vi o mundo de lá de cima. A primeira lembrança é quando ele saía do banho, que ele ia tomar o café dele para ir trabalhar. Ele se perfumava muito, até hoje ele gosta de usar perfume, né? Eu sabia que o cheiro ficava ali pelos quartos e pela sala. Ó, o pai já acordou, já está tomando café e já vai trabalhar, sabe? Eu lembro que ele e minha mãe tinham uma combinação assim, até ele não chegar em casa, ninguém almoçava. Então a gente ligava para o escritório e dizia, pai, que horas tu veio? A gente ficava incomodando desde 15 para meio-dia até meio-dia e meia, né? E as reuniões da Randon não tinha um espaço, assim, quando ele queria fazer uma reunião almoço, por exemplo, não tinha um espaço, né, a empresa para isso. Então ele levava lá em casa, ocupava lá o salão que a gente tinha a casa em cima, embaixo tinha tipo uma garagem, um salão assim, ele fazia jantares lá, porque os assuntos Randon e casa se misturavam, né? Tem um fato aí que eu acredito que o meu irmão Alexandre também se lembra muito bem. Ele pegou um dia nós lá para fazer um carrinho de rolemã, de rolamentos para cada um de nós dois, né? Ele fez 2 carrinhos só usando parafusos e algum grampinho para segurar o rolamento na ponta, tudo com furadeira. Ele mostrou, além da dedicação com a gente, conhecimento, como opera as máquinas, ou seja, é o saber fazer para orientar fazer. Queira ou não queira, é uma forma que tanto ele como o tio Nino deram um intuito assim da gente dizer, eu acho que é esse ramo que eu gosto da minha vida, sabe? Aquelas coisas marcam a gente, né? Então eu lembro realmente dessa vida agitada dele, de estar sempre chegando de viagem ou partindo para viagem, mas eu posso afirmar que enquanto presente ele sempre teve oportunidade, sempre dedicou atenção e orientação, né? Então eu vejo meu pai assim como uma fonte de inspiração e referência para os filhos. Mas no dia a dia, sim, ele trabalhava, mas sempre chegava em casa, a gente tinha atenção. Eu não me lembro de sentir falta dele, né? Ele viajava, quando viajava, sim, a gente ficava um tempo, às vezes até me sentia triste, sentia aquelas saudades, mas ele em casa sempre estava, assim, a gente jantava junto, né? Participava sempre junto das refeições, era importante para nós, assim. Eu lembro de uma cena muito boa, né? Muito inteligente, né? A gente tinha... na época, recém tinha carro, 18, 19 anos. Ele chegava em casa, ele... como é que vai? Tudo bem? Dava uma olhada no olho para ver como é que tava e botava a mão em cima do capô, né? Para ver se o motor tava muito quente. Pô, andou correndo, né? Então, assim, fenomenal. O pai, assim, tinha umas tiradas, assim, para ver, né, e mostrar que estava ali, né, resumindo assim, como é que eu vejo a educação dele, né, eu te dou mais liberdade no momento que tu mostra mais responsabilidade, né.
aquela vontade, né, de cumprir o dever, né, o trabalho, acho que sempre foi a característica mais forte do Raul, a responsabilidade, junto com meu irmão Hercílio, né? De 7 dias, vamos dizer que durante 4 dias, 4 noites, vinham geralmente jantar às 10 horas, se não passava também das 22 horas. Em 1970, nós tínhamos feito aquele ano lá 700 unidades de reboques, e eu fui para a Itália, fui ver numa exposição na Itália, em Milano. Cheguei lá conversando, vamos ver quanto é que eles produziram, a Europa toda produzia lá os seus 30 mil unidades, né, naquela época, né. E estou vendo, bom, o Brasil, estradas longas, 4, 5 mil quilômetros de distância, né, e o transporte no Brasil era 80% ou 90% em cima de rodas, de caminhões, né? E é um bom negócio, digo. Quando eu voltei, meu irmão disse para ele, vamos fazer uma fábrica para fazer, nós fizemos 700 nesse ano, vamos fazer uma fábrica para fazer 1000 unidades por mês. E o meu irmão disse, não dá, né? Aqui é difícil, né? Não, digo, vamos fazer o projeto. Fazer o projeto, depois vamos ver, vamos andando de acordo com o mercado, né? E fizemos. Uns 4, 5 anos depois nós estávamos fazendo 1000 unidades por mês. Encontrou parceiro certo, que foi a Ferrostal, né, que forneceu equipamentos para Randon com a garantia pessoal dele. Ele se entusiasmou com o mercado europeu, né, e cometeu a loucura de querer montar uma empresa para fazer 1000 semi-reboques por mês, quando nós fazíamos menos de 1000 por ano. Esse é o Raul, ele acertou, as circunstâncias ajudaram, né? Agora o cavalo passou e ele montou no cavalo. E quando eu completei 80 anos, me fizeram então uma passeata, eu de Randon. Fizeram toda aquela largada essa, né? Começamos 8 anos pra cá. E gostei. Teve ano passado, teve 800 cavalos, né? No churrasco que fui eu, deu mais de 2.000 pessoas, né? Mas para mim é uma alegria, sempre foi. E vamos continuar assim, cada vez você completa mais 14 vezes, né? Pelo menos. E o Brasil, na década de 70, começou um boom, né, de desenvolvimento forte. Esse foi o primeiro ponto. Bom, eu tenho que crescer. O segundo é a visão como crescer, né? Então, ele, no primeiro momento, bom, onde estava a oficina não teria condições, buscou um terreno afastado do centro, né? E buscou capital, né? Então, como buscar capital, que foi um outro desafio, eu acho que esse, na época, muito grande, né? Porque na década de 70 a pessoa abriu o capital da empresa, ou seja, dividir o controle com outros investidores era um paradigma a ser quebrado. Até se comentava, aí o pessoal, tu vendeu, vai vender metade do teu capital, coisa para outro, tá? Não, eu vou entrar sócio comigo, né? Eu não tenho capital de tudo para tocar, né? Vou entrar sócio. Tá bem, né? Foi a nossa empresa que abriu o capital no Rio Grande do Sul, foi a segunda, se não me engano. Ele não é homem de fazer porque acha. Ele faz certo. Ele vai se informar. Vai em outro país ou em outro estado ver como é lá. O mesmo negócio. Aí traz a informação. Aí ele se senta sozinho e monta o esquema dele. E aí é que ele apresenta para os associados para ver o que os associados acham. Ele não faz nada por achismo. Ele é muito profissional. O sonho de Raul, que teve início em 1949, tornou-se um conglomerado de empresas. Entre elas, Frasle, Randon, Castertec, Master, Ioste e Suspensis, além de serviços como Randon Consórcio e Banco Randon. Hoje, Randon é uma marca de relevância global. Mesmo assim,
A simplicidade e o carisma do seu fundador ainda está presente pelos corredores das fábricas. Seu Raul é conhecido pelo carinho e respeito que trata a todos. Ele tem o sonho e ele é um grande realizador. Porque às vezes tem a pessoa que sonha e não consegue realizar. O Raul Randon, ele é uma pessoa bem clara. Ele sonha com aquilo, ele pega aquilo, aquele sonho que ele tem e consegue, no passar do tempo, no seu planejamento da sua cabeça, do jeito dele, a fazer que funcione. Então ele é um, como é que a gente chama? É um sonhador realizador. Eu sempre digo, são poucas pessoas que têm esse dom. Ele não simplesmente delega, faz só um papelzinho, não. Ele vai atrás, ele tenta ter o máximo possível de informações para depois, sim, que tem todas aquelas informações, começa o projeto dele na sua cabeça. Seu Raul decidiu investir em agronegócios, criando a Razip em 1979, em Vacaria, região conhecida como Campos de Cima da Serra, na Serra Gaúcha. O amor pela terra fez prosperar o negócio, tornando a empresa uma das mais importantes do setor no país, além de ser pioneiro na produção do autêntico queijo tipo grana no Brasil. Somos uma firma de fazer esses projetos de reflorestamento. Eles tinham lá um viveiro que já produziu mudas, né? Então fizemos uma sociedade. O primeiro que fizemos foi de nozes pecan, lá em Cruzilhada do Sul. Fizemos lá, plantamos 20 mil pés de nozes pecan. Foi bem, produziu. Demora, claro, uma coisa que demora, né? Depois fizemos projetos de maçã lá. De maçã nem tanto, mas era laranja, limões, né? Todos os produtos da região, né? Aí eu disse para o Marconi, vamos lá em Vacaria, né? A gente pensava, olhava sempre, a maçã, por exemplo, era tudo importado naquela época. Não tinha produção no Brasil aqui. Nem em Vacaria. Mas nós sabíamos que Vacaria tinha um pequeno produtor aí, pequeno, 2, 3 hectares, né? Que estava produzindo maçã e dava bem, né? E eu digo, vamos fazer um projeto então de você. Então compramos essa área aqui, 200 e poucos hectares aqui. Aí eu tenho um amigo italiano que vinha vender máquina aqui no Brasil, e no sábado e domingo, daí estava aí, nós tínhamos uma vacaria aqui. Aí um dia ele viu umas vaquinhas, que tinha comprado ar, ele viu umas vaquinhas, né? Eu você não faz queijo aqui? Eu digo, não vou fazer queijo. Aí se viu. Não, queijo, eu digo, Maria, vai marcar o queijo aqui no Brasil? Eu digo, não tem. Não, mas vamos fazer um queijo bom, dizer. Um grana padano, dizer, né? Aí foi o veterinário que estava me cuidando, vamos lá nos Estados Unidos, que tem uma novilha muito boa, né? Ela pode escolher quantos você quiser. Aí custava um X a vaca, trazer ela de avião para cá, tudo dava. Custou mil cruzado a mais cada uma, né? Então eu trouxe um avião, um Boeing cheio, 65 mil vacas. Aí 3 meses depois eu trouxe outro avião. Aí fez o queijo, fez o leite. Quando eu estava com 4 mil litros por dia de leite, aí nesse meio tempo também fomos fazendo a fábrica do queijo, né? Aí fizemos em 86, começamos a vender queijo nosso. Então eu importei um container de queijo grana padana, né? Peguei todas as nossas revendas do Brasil, que eram 50 mais ou menos. Peguei, cortei, mandei cortar tudo, embalar tudo certinho, né? E mandei uma forma para cada revendedora. E vou distribuir para os nossos clientes um pedacinho de queijo, para eles conhecerem o queijo que eu vou fazer, né? Que estou fazendo. Olha, todo mundo se admirou daquilo. E aí já fiz o mercado. Quando ele pode ir para a vacaria, isso para ele é vida, porque lá, então ele vai ver como é que está o trabalho do leite, o trabalho dos queijos. É a persistência, né, e o olhar no futuro de que aquilo que está sendo feito para frente vai ser consumido, né? Então essas percepções que ele tem, que às vezes a gente assim, mas realmente ele tem um faro, né? E isso aí ele interioriza para a gente também. A gente, no fim, nós se tornamos também, dentro da Razip no grupo, empreendedores.
Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, ele telefona lá, tu tem que pegar a presidência da Câmara de Comércio. Eu tá louco, Dio. Não, o meu poder é diferente, Dio. Não dá. Não, porque tem que ver e tal. E diz, bom, só se me ajudar bem, né? Não ele mesmo, não, nós te ajudamos, tá? Aí eu aprendi muito, viu? Aí tu aprende, né? Porque tem tudo, aquele que não é, que puxa para um lado, puxa do outro, e tu não tem meio hábito no negócio, tu entra no barco. Mas fomos bem, tudo, fiquei 4 anos lá. Quando começaram a construir a obra lá, e eu terminei ela construída, né? Um trabalho danado. Né? Porque o Raul sempre gostou muito de lembrar o passado, como o pai dele tinha começado, depois o pai dele foi para Santa Catarina, e enfim, que ele tinha ganho uma bigorna do avô, parece, do pai, não sei. O pai ganhou em 1920, 21, quando se formou, mas... E daí ele fez a ferrariazinha dele, tá? Levou, quando ele foi para Santa Catarina, levou a bigorna, depois vendeu tudo, deixou lá. Aí tem um amigo lá, o Marinho, eu encontrei a bigorna aqui do meu pai, que não tinha ferraria. Eu sei onde é que ela está, tudo. Outra, que bom, digo. Vai lá, negocia, dá 2 bigornas, aí compra 2 bigornas por aquela, e pronto, vai querer, né? Dá 2 por uma, né? Aí fizemos uma festa para ir buscar a bigorna. Foi feita uma janta festiva, e toda aquela cerimônia, ele recebeu a bigorna que ele trouxe, que está na frente da Randon hoje. Foi uma festa muito grande lá na cidade de Tangará, em Santa Catarina. E foi feito, então, uma bela homenagem na época lá. Eles formaram um casal bem completo, né? Um complementava o outro. Então a mãe, como administradora do lar, sempre foi fantástica, né? Ela sempre... E claro, os dois tinham regras, né? E ela mantinha as regras mesmo, ele estando ou não estando ali, com os filhos, né? A única coisa que a gente tinha um momento assim, quando ele estava junto, né, na hora das refeições, a gente tinha que ficar mais em silêncio para poder ele ouvir o rádio, ouvir notícias, ler o jornal. A gente tinha um momento que a gente tinha que estar mais em silêncio. Quando nós fizemos concordata na Randon, aquela época lá, que era aquela crise, 1980, então eu reuni meus diretores, 7 ou 8 diretores, e digo, isso num sábado de manhã, vão me ajudar a levantar o concordado, porque entre nós todos fizemos isso aí, né? Tudo que é bom é dos diretores, quando faz coisa errada é o presidente. Essa vez não, estamos todos nós juntos, né? E naquela oportunidade nós estávamos, eu diria, bastante vulneráveis, porque estávamos saindo de um processo de expansão muito acelerado e que, por ter sido bastante acelerado, ele encerrava algumas ineficiências de gestão. A gente tem que reconhecer isso com toda a humildade, né? Cometemos, como gestores, coletivamente, uma série de equívocos. O mercado, do dia para a noite, sumiu. E também, como consequência do processo de expansão, nós estávamos muito vulneráveis pelo peso de um processo de endividamento muito elevado e centrado no curto prazo. Como consequência disso, nós, no final de 82, tivemos, eu diria hoje, o desagrado ou estresse de termos que passar por um processo que naquela época se chamava de concordata, né? Hoje se chamaria de recuperação judicial, e evidentemente isso foi um período extremamente difícil. Naquela época a Randon, ela tinha que ter tomado umas atitudes muito drásticas, né? Ela tinha uma empresa com filiais em todo o Brasil e o mercado caiu mais de 50%. E eu me lembro bem claramente que tivemos que fazer uma reestruturação geral nela, né? Então, naquela época, ele foi muito claro
E ele disse, olha, nós entramos nessa, a diretoria vai ter que ajudar a sair dessa. E o pessoal abraçou, e as pessoas que ficaram naquela época, com a liderança dele, conseguiram realmente mudar a empresa. Em 83, fevereiro, março, que começou o movimento. E aí nós tínhamos, na Argélia, nós tínhamos vendido lá a primeira unidade, e tinha pedido lá, a concorrência de mais 300. Então o Tonon foi lá. Tonon liga. Foi o seguinte, compra passagem de ida, né? Eu disse para ele, por quê? Não, se tu não fizer negócio, fica por lá mesmo. Não tem volta. Ele foi lá e negociou, dando uma margem pequena, né? 2, 3%. Assinaram lá tudo, o contrato. No dia seguinte, o Brasil desvalorizou 30% do nosso dinheiro. Aí foi a melhor exportação que eu fiz, né? 30% já se dava um empate, já ganhamos 30%, né? Porque não adianta, né? Aquilo que realmente nos alavancou, entende, nessa das primeiras grandes crises da era moderna, digamos, que nós tivemos depois da guerra. Então tivemos sucesso, né? E eu acho que em 1 ano e meio nós conseguimos reverter isso, mas foi graças à liderança realmente do nosso presidente. Bom, aí à tarde apareceu a Rockwell, pedindo assim, olha, nós queremos fazer uma fábrica de freios aqui e queremos fazer uma sociedade contigo, vocês aqui. Tá? Olha, fizemos, vamos ver, né? Vamos ver essa sociedade, né? Porque eram grandes fabricantes de freios para caminhões lá nos Estados Unidos, né? Bom, nós ficamos 3 anos negociando, não é? 3 anos ficamos negociando. Porque, lógico, eles queriam 51, 51 não dá para fazer, digo. Vamos fazer regras no jogo, tudo, que eu também não posso abusar e vocês também não podem abusar da gente, tá, né? Se dando conta que este processo de profissionalização era cada vez mais importante, se dando conta que as empresas se desenvolviam e se expandiam, e se dando conta, sobretudo, que isto que foi construído precisaria ser preservado e perpetuado em relação ao futuro, é que se produziu um processo de sucessão. É uma passagem de bastão de forma bem lenta e permanente, que, lógico, ele é diferente do que muitas empresas adotam, mas eu percebo que nós estamos conseguindo levar para a segunda geração, estamos agora fazendo vários trabalhos para levar para a terceira geração também, os valores da família. Mas o que nós damos mais peso é o valor da união, que é a família entendendo que, estando unida, mesmo que cada um tenha suas diferenças, sabendo respeitar as diferenças dos outros, mas trabalhando de forma unida, nós temos muito mais chance de prosperar enquanto sócio e enquanto família empresária. O senhor Raul passou a presidência da Randon ao Davi, deixando, portanto, a diretoria executiva em 2009. E agora vai começar a festa das empresas Randon! Sinceramente, a minha alegria sempre foi estar junto com a juventude, principalmente esses jovenzinhos que vão crescendo e que é o futuro do nosso país. E me querem bem sempre, e quanto mais eles me querem bem, mais eu vivo. Eu sempre digo isso, né? Eu vivo bastante porque tem gente que gosta de mim, e eu acredito que é isso, viu? E vocês também. Se seus amigos gostarem de vocês, podem contar que vocês vão viver bastante também. A melhor coisa é que ter amigo e se dar bastante com a gente toda.
Ligado ao Instituto Elisabetta Randon, o programa Florescer foi concebido a partir de um ideal do seu Raul. A percepção é que no meio de tantos jovens, seu Raul se sente exatamente igual a eles, disposto a começar de novo todos os dias. Foi feito então um projeto com uma metodologia, com um objetivo claro, né, do que se queria, quantas crianças. Começou com 80 no contraturno em 2002. Em 2003 já foi aberto aqui na Frasle, então, um outro núcleo de tanta procura que tinha, né? São crianças assim que precisam um apoiozinho para os temas, que precisam, né, ter uma companhia no contraturno, porque eles não se alimentam direito se eles ficam sozinhos em casa, então tem toda aquela questão assim. E depois de muitos anos, né, eu vou na massagista e ele está lá numa escada, o cara pintando, e quando eu chego lá, eu digo, oh, tio Raul. Eu, que é? Aí ele desceu a escada, tu me conhece? Eu sei, eu sou casado, tenho filho, agora estou acertando uma Kombi para fazer o transporte para uma empresa, tá tudo alegre, tudo bem, oh, parabéns, pelo menos já valeu tudo isso aí por esse só. Raul, ele foi uma pessoa que não teve assim oportunidade de estudar. Então, para ele, o grande valor é o estudo. Então, ele tinha como assim algo na nossa família é preparar a pessoa antes de começar a trabalhar. Eu estava jogando casa e lá foi às 6 horas, depois ninguém ia me avisar, né? Aí o Sérgio me telefonou, olha, então eu fui lá, já estava bem, queimando tudo, né? Aí eu olhei assim, eu disse para o meu diretor lá que estava lá gerente, vai, você prepara que vamos lá na frente, na BR, eu vou fazer logo a nova, tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. O pessoal pensava que ia lá ficar bravo, chorando, né? Tem que enfrentar, né, as coisas, né? No dia seguinte eu fui lá cedo, 7h30 da manhã, nós estivemos lá e aí nós estávamos todo mundo reunido lá e ele já começou a desenhar, né, o processo de quantos metros seria, onde a localização, tudo, e aí começou todo o processo. Então, a mobilização que ele faz nas pessoas para encarar os momentos difíceis é muito grande. A gente sempre tem coisa para fazer, queira ou não queira. Eu nunca penso, não vou fazer porque eu vou ficar velho, e já estou velho, e eu não vou aproveitar. Não. Eu tenho que fazer um negócio hoje, que tem que ser financiado há 20 anos, tá vendo? Eu faço. É normalizado, né? O dia que eu faço, tá continuando, né? Porque não pode parar. Eu acho que a vida é assim, né? Só tem 2 homenagens no Brasil. O Jorge Amado, que é sobre o setor dele, né? E eu, que sou a parte, então, social, que se faz as coisas boas, e uma empresa, até, de pessoas que saíram da Itália, né? Meu avô que saiu da Itália, né? Eu sei que era uma coisa que a gente nem esperava que ele tivesse esse reconhecimento na Itália. Mas para nós foi assim uma surpresa no início e depois uma honra muito grande para toda a família, tanto que os filhos todos quiseram ir, porque acharam inédito ele receber um prêmio desta qualidade, deste nível, na Itália, né? Esses tempos eu estive em Santa Mariana e lá tem a linha férrea. E passou um comboio de vagões, uns 45, e junto tinha os Randon. Olha, nesse momento eu fiquei emocionada mesmo, porque eu lembro que a minha irmã Isolda contava que sempre iam ver o trem passar. E ela levava o Raul, que era menorzinho, com ela para ver. Então eu fiquei pensando, olha só, você com 3 aninhos, 4, ia ver o trem passar. Hoje você constrói
vagões para o Brasil inteiro. Ele vai ser, com certeza, lembrado como uma pessoa que nunca mediu esforços para transformar o país em que a gente vive em algo melhor. Ele está sempre buscando, ele entende que tem um monte de coisa errada e se frustra muitas vezes com tudo isso. Ele sempre tem esta necessidade interna de fazer algo para melhorar a nossa vida. Raul, os sonhos que tu sonhaste se realizaram. Quando tu batias o martelo na forja para fazer 12 machados por dia, certamente tu estavas pensando em algo maior. Este algo maior você construiu. Ele deixa atrás de si uma história de sucesso e realização inquestionáveis, né? E também deixa atrás de si um belo exemplo de alguém que se sente socialmente responsável, sobretudo por aqueles que não conseguem ter, às vezes, nem de perto o sucesso que ele teve. É uma pessoa que nunca se cansou, que ele tem um dinamismo próprio, ele está sempre com vontade de fazer algo mais, e ele realmente não fala nunca de parar de fazer alguma coisa ou fazer um projeto. E realizado, né? Tenho muito orgulho de ti. Assim, não tem como não ficar emocionado de falar, né? Primeiro pelo exemplo que tu é, para mim, para meus filhos, para meus irmãos, para a comunidade, né? E por ser essa pessoa sempre ativa, que se preocupa com o próximo, né? E que nada é impossível para ti. E que continue assim, sempre trabalhando para realizar os sonhos seus, que no final do dia são os sonhos nossos. Esse teu empreendedorismo, essa tua vocação para ajudar e esse teu ânimo sempre de estar pensando em algum novo projeto, que a vida tem os seus percalços, né? Que é sempre o que você nos ensinou, mas que a gente tem que levar a vida numa boa. A gente tem que entender que os tropeços acontecem, a gente levanta e as dificuldades existem, a gente passa por elas e elas passam pela gente. Eu me sinto uma pessoa privilegiada de ter um pai que foi, além de ser cuidadoso com os filhos, ter também sido um exemplo de qualquer filho poder se orgulhar, como eu me orgulho muito. Meu pai sempre foi um exemplo de pessoa, mas como pai sempre senti que ele tem um amor enorme por nós, todos os filhos, mas eu sei que ele nos deixou muitas coisas para a nossa vida, nos ensinou muita coisa, e eu sei que muita coisa eu levo na minha vida e vou levar para sempre. Eu, como filho, e eu acredito que meus irmãos também, e irmãs, a gente tenta seguir os exemplos que ele nos deixou. E na verdade, como ele e minha mãe, a gente ama muito ele. E a gente gostaria de que ele, como pessoa, pudesse viver 1000 anos. Família, eu sempre falo isso aí, porque desde o início, quando vou no colégio, então muita gente diz, professor que tem que ensinar, que tem que encarregar de cuidar. Eu sempre achei diferente, né? Eu achei a educação sempre vem de casa, né? Nós pais temos que educar o filho. Os professores vão ensinar
a ler, escrever, todas essas coisas, né? Mas não educar o filho, né? Empresa, ela vai e vem, essas coisas, cada família, tu tem que segurar ela sempre junto, né? Eu tenho uma expressão esses dias, até posso falar, assim, o meu último netinho, ele estava no colégio, os irmãos fizeram um pedido para todos os guris, pediu o que seria a melhor coisa que eles gostam, né? Aí o que ele respondeu? Um joga futebol, outro isso, que ele respondeu. Ele dizia família. É interessante, com 7 anos, né? Ele disse a família. A melhor coisa que tem é a família. Eu achei muito contente de ver ele dizer isso aí, né? Se não tivesse família, não tivéssemos os filhos, será que o Raul teria feito tudo o que ele fez? Porque geralmente quando tu vai fazer alguma coisa, tu pensa nos filhos, né? A todos eles, o que eu poderia dizer é assim, ó, que a gente acha que fez a missão que estava destinada a nós fazermos e que entre erros e acertos a gente chegou até aqui e que eles continuassem sendo essas pessoas que são, que tentem levar na vida o que tentamos ensinar. Os filhos, a gente vê que o amor que ele tem por nós, né? Sempre me acompanha, tá, nós, ela, sabe que não. Eu já estou com 87 anos e ela com 82, né? Eu acho que estamos jovens ainda, né? Mas não é bem isso, né? Não é bem isso, né? Então aí você vê que nós somos preocupados, os filhos com nós, viu? Se todas as famílias fossem que nem a nossa, viu? Não vamos olhar capital, nem nada, olhar família mesmo assim. Se fôssemos todos funcionários, operários mesmo, se fôssemos todos assim, seria uma beleza, viu? O mundo é bonito de se viver, né? Aos domingos, enquanto esperava o almoço ficar pronto, ele sempre pegava o violão e dedilhava o violão. Era a melodia. Sempre tocava o violão antes do almoço nos domingos, o único horário. Sim. Uma vez na Itália, brigamos, eu fechei os papéis e vim embora. Depois ele de uma vinícola me ligou, tu não conhece o vinho tal? Conheço, mas nunca vi uma garrafa. Ele me trouxe o vinho e este vinho está lá na minha adega. Está escrito para ser tomado com Raul Randon daqui a 10 anos. Raul, este vinho ainda está lá.